Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos estudar o movimento uniforme. O que seria o movimento uniforme? Então, vamos pegar como exemplo. Imagine que vocês, ou um pai, uma mãe, algum conhecido, acaba de comprar um carro com um piloto automático. Qual é a vantagem de um carro com piloto automático? É porque um dos exemplos, uma das vantagens desse automóvel é que numa viagem, por exemplo, numa estrada, que tu tá lá, não tem que fazer nenhuma ultrapassagem, não tem nenhum quebra-mola, não tem obstáculo nenhum na pista, tu tá viajando tranquilamente a 80 km por hora. Se tu utilizar o piloto automático desse automóvel, tu vai ali, tu aciona um botão, seleciona a velocidade que tu quer, digamos que 80 km por hora, e aí o automóvel permanece nessa velocidade por um bom tempo, até o motorista acionar o freio ou o acelerador do automóvel. Quando é acionada essa função piloto automático, o que acontece com o automóvel nesse trecho? Ele mantém sempre a mesma velocidade. Então, esse trecho da viagem a gente pode caracterizar como um movimento uniforme. Por que movimento uniforme? O que significa essa palavra uniforme? A característica do movimento uniforme é ter a velocidade constante, ou seja, a velocidade ela não muda, ela permanece sempre a mesma. Então, qualquer movimento em que a velocidade não se altera, por exemplo, 50 km por hora e permanece sempre 50 km por hora, é caracterizado, é denominado como movimento uniforme. Então, lembrem, gente, sempre quando vocês virem a palavra uniforme, a gente vai lembrar que este movimento tem como característica uma velocidade que não varia, velocidade constante, ela é sempre a mesma, certo? Este movimento uniforme, ele pode ser também chamado, por exemplo, de movimento retilíneo uniforme. Bom, mas que movimento é esse? O famoso MRU. Então, o movimento retilíneo uniforme, o MRU, ele tem como característica a velocidade constante e a palavra retilínea significa que é um trecho em linha reta. Então, exemplo, você está lá numa estrada, se movimentando, o automóvel está lá se movimentando, a velocidade do automóvel, ela é sempre a mesma, então vamos colocar aqui a velocidade que não varia. E ele está se movimentando em uma linha reta. Então, se este veículo está se movimentando com uma velocidade V, que ela é constante, e ele está em linha reta, a gente pode dizer que este movimento é um movimento retilíneo uniforme, certo? Vamos pegar aí exemplos de movimento uniforme. Movimento uniforme, velocidade constante. Aí, alguma coisa que está girando, que a velocidade não muda, é um movimento uniforme. Tá? Por exemplo, você subindo uma escada rolante. Tá? A escada rolante de shopping centers, ela tem como característica estar sempre em movimento com a mesma velocidade. Então, se você está lá parado em cima de uma escada rolante, você pode dizer que está executando um movimento uniforme, porque a sua velocidade ali não está mudando. Tá? Quando este movimento for também em linha reta, a gente pode dizer que é um MRU, movimento retilíneo uniforme, tá bem? Então, a principal característica que vocês têm que lembrar disso, que o MRU, ele tem uma velocidade que não varia, ela é constante, certo, gente? Bom, aí agora nós vamos pegar, então, e escrever uma equação para esse movimento. Nós vamos escrever o que a gente chama de função horária das posições. Essa função horária que nós vamos ver das posições é para o movimento retilíneo uniforme, tá bem? Como que é? Da onde que vem essa função horária das posições? Bom, imaginem que o veículo ele está numa posição inicial S0 e ele vai para uma posição final S.
velocidade v. Como que eu posso escrever uma equação da posição S em função do tempo que está passando neste movimento? Aí, da onde que a gente vai tirar essa equação? Vamos lembrar, então, da definição de velocidade. Como que é a equação da velocidade média que nós vimos? A gente trabalhou que a equação da velocidade média, né, a definição física de velocidade média, Vm de média, é ΔS por ΔT, certo? Essa equação nós já estamos trabalhando, já é conhecida. O que acontece aqui se nós isolarmos o ΔS nesta equação? O que vai acontecer? O ΔT que está dividindo vai passar lá para o outro lado multiplicando. Então, nós vamos ter que a velocidade média vezes o ΔT é igual a ΔS, certo? Esse ΔT passou lá para o outro lado multiplicando. Se nós invertermos isso aqui, vamos escrever do jeito mais bonito. Então, ΔS é igual a velocidade média vezes ΔT. Gente, mas o que é isso, que é a equação da velocidade média, tem a ver com o movimento uniforme? Bom, se no movimento uniforme a velocidade não varia, eu posso, então, tirar esse Vm aqui e utilizar esta mesma equação. Então, escrevendo ΔS igual a V vezes ΔT. Por que eu tirei o Mzinho? Porque aqui nós estamos falando do movimento uniforme, aquele em que a velocidade não muda. Então, se a velocidade é sempre a mesma, não faz sentido eu falar em média, certo? Então, eu vou falar apenas velocidade. Vamos pegar esta equação, ΔS igual a V vezes ΔT. Bom, da onde que veio? Da equação da velocidade média. Agora, em vez de a gente escrever ΔS, quem é o ΔS? É a posição final menos a posição inicial. Isso vai ser igual à velocidade. Quem é o ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial. Vamos considerar que o tempo inicial seja zero. Ou seja, quando eu comecei a analisar esse movimento, o cronômetro estava zerado. Eu liguei o cronômetro e ele estava no zero. Então, em vez de escrever ΔT, eu vou escrever apenas T. Porque vai ser ΔT é T menos T0. Se o T inicial é zero, não preciso escrever. Agora, eu vou pegar esse menos S0 aqui e vou passar lá para o outro lado. Então, vai ficar S igual. Se ele está subtraindo, né, no lado esquerdo, ele vai passar para o outro lado somando, ou seja, positivo. Então, menos S0 aqui, do outro lado vai ficar mais S0, positivo. Então, S é igual a S0 mais V vezes T. A famosa equação do movimento uniforme. E a gente vai utilizar ela para trabalhar um MRU, movimento retilíneo uniforme. S igual a S0 mais V vezes T, certo? O que eu fiz aqui? Demonstrei para vocês da onde que vem a função horária das posições para o MRU. O que vocês têm que saber? Utilizar essa equação. Primeiro, identificar o que é cada termo e saber utilizar ela. Ou seja, calcular a posição dos móveis em função do tempo, tendo ali a sua velocidade e a sua posição inicial. Gente, agora eu vou pedir, então, que vocês anotem o que significa cada termo desta função. Vamos lá. Lembrando, S, quem é o S, gente? É a posição final. Então, é a posição final do móvel, tá? Quem é o S0? S0 é a posição inicial, ou seja, da onde que o móvel saiu. Posição inicial é da onde o móvel saiu. Posição final é aonde ele chegou. V, quem é V? É a velocidade, que é sempre a mesma, porque eu estou falando do movimento uniforme. Então, velocidade. E T é o tempo. Então, agora que a gente já identificou, vamos lembrar das unidades de medida? No Sistema Internacional, SI, então, vou colocar aqui, ó, no SI, as posições, tanto a final como a inicial, são medidas em metros.
E a velocidade, gente, ela vai ser em metros por segundo, já que o tempo utilizado tem que ser o segundo. Agora, eu também posso utilizar em quilômetros por hora essas unidades. Só que aí não está no SI, mas não tem problema. O importante é eu dizer para vocês aqui que a gente tem que manter a coerência. Se eu utilizar as posições em quilômetros, nós temos que utilizar o tempo em hora para que a velocidade seja quilômetros por hora, tá bem? Então, aqui nós temos a função horária das posições para o MRU, S igual a S0 mais VT, ou então, a popularmente conhecida como a equação sorvete. S é a posição final, S0 posição inicial, V velocidade vezes o tempo. Agora, nós vamos fazer alguns exemplos para essa equação, identificar os termos, tá bem? Então, nós vimos que S igual a S0 mais V vezes T é a função horária das posições, certo? Onde S é a posição final, S0 posição inicial, V a velocidade, T o tempo. Aqui, eu peguei e escrevi algumas equações para que a gente analise o que é cada termo, né? Para identificar os termos da função horária, tá bem? Pessoal, algumas observações, ó. Tá escrito SI. O que isso significa? Quando nós temos a função escrito SI ao lado. Significa que as unidades estão no sistema internacional. Ou seja, as posições em metros e o tempo em segundos. Consequentemente, a velocidade também está no SI, que é 1 metro por segundo, tá? Então, esses exemplos aqui que eu peguei, todos estão no SI. Então, trabalharemos com metro, segundo e metro por segundo, certo? Então, vamos olhar aqui. Primeiro exemplo, S igual a 30 mais 2T. Isso é um clássico exemplo, né, da função horária das posições. Aí, um problema aqui, né, o exercício está nos pedindo. Identifique qual é a posição inicial. Lembrando que S0 é posição inicial, tá, gente? Então, ele está me pedindo qual é a posição inicial, qual é a velocidade e também está me perguntando o sentido do movimento. O que ele quer dizer com o sentido do movimento? Ele quer saber se esse movimento é progressivo, ou seja, que a velocidade é positiva, ou se ele é um movimento retrógrado, aquele movimento em que a velocidade é negativa, que o móvel se desloca no sentido contrário ao crescente das posições, conforme eu falei para vocês na videoaula passada. Então, vamos responder aqui. Este exemplo, qual é a posição inicial? Como que eu vou identificar a posição inicial? Posição inicial é aquele termo que está sozinho. Ele não tem a letra T ao lado. Então, qual é o termo desta função que está sozinho? É o 30. Portanto, a posição inicial para este primeiro exemplo é 30 metros no SI. E qual é a velocidade? Velocidade é aquela constante, aquele número que está ao lado do T. Lembrando que lá na função o sinal é positivo. Se por acaso tiver um sinal de menos aqui, ele pertence à velocidade. Então, qual é o número que eu tenho do lado do T? Ó, a letra T aqui, gente, ó. Qual é o número que nós temos ao lado do T? 2. Portanto, a velocidade, neste caso, é mais 2. Olha o sinal como está igual. Olha a posição inicial aqui, ó, abaixo da posição inicial, certo? Então, nós identificamos posição inicial 30, velocidade 2 metros por segundo. E aí me pergunta qual é o sentido de movimento, progressivo ou retrógrado? Lembrando que eu vou saber se é progressivo ou retrógrado olhando para o sinal da velocidade. Neste caso, a velocidade é positiva, então é um movimento progressivo. Por que ele é progressivo? Porque a velocidade é positiva. Vamos fazer, então, aqui ó, o exemplo 2. Neste exemplo, nós temos posição inicial 25, é o número que está sozinho. E qual é a velocidade? É o número que está do lado da letra T. Aqui está o T. O que tem do lado dele? O menos 3. Lembrando que aquele sinal de menos não pertence à equação, porque lá na equação tem o sinal de positivo.
Então, se nós temos um sinal de menos ali, ele é da velocidade, ele está caracterizando que este movimento uniforme tem uma velocidade negativa, menos 3. Portanto, este movimento é retrógrado. Número 3. Vamos lá. Posição inicial, gente. Qual é o número que está sozinho? O menos 10. Aquele sinal de menos pertence à posição. Então, vamos lá. Menos 10. E a velocidade, neste caso, é o número que está do lado do tempo, é mais 5. Então, eu posso escrever apenas 5. Movimento, sentido desse movimento. Ele é um movimento progressivo, em que a velocidade é positiva, ou retrógrado? Então, esse movimento, por ele ter velocidade positiva, é um movimento progressivo. Continuando, então, aqui o exemplo 4. Nós temos algum número que está sozinho, sem estar do lado do t? Não temos. Então, qual é a posição inicial se não tem nenhum número sozinho ali? Posição inicial, neste caso, é 0, é nula. Por isso que não aparece. Eu poderia escrever essa equação assim, gente, ó. 0 mais 8t. Mas, né, de forma simplificada, não tem por que aparecer o 0, se escreve S igual a 8t apenas. E aí, então, a gente sabe que este móvel partiu de uma posição inicial nula, 0. E velocidade este móvel tem? Tem, é o número que está do lado do t. Neste caso, o número 8. Positivo, então é um movimento progressivo, certo? Bom, número 5. Que número que nós temos ali que está sozinho, que não está do lado do t? É o número menos 2. Portanto, a posição inicial é menos 2 metros. E qual número nós temos do lado do t? Quando não aparece número nenhum, gente, que valor nós temos ali? É 0? Não. Porque se fosse 0, 0 vezes qualquer coisa dá 0. Isso aqui é sumir. 0 é quando não aparece nada. Quando aparece o t ali, significa que tem 1 do lado dele. Então, neste caso, a velocidade neste movimento é menos 1. Não podemos esquecer que tinha um sinal de menos ali. Menos 1. Então, o movimento é progressivo ou retrógrado? Então, neste caso, velocidade negativa, o movimento é retrógrado. E o último exemplo aqui dessa tabela, nós temos ali S igual a menos 20t. Qual é o valor da posição inicial? Temos número sozinho? Não. Então, a gente já sabe que posição inicial é 0. Qual é o valor da velocidade? Velocidade é o número que está do lado do tempo. Então, que número nós temos do lado do tempo? Menos 20. Então, aqui nós temos um movimento retrógrado também, porque a velocidade é negativa, certo? Então, aqui, pessoal, eu fiz 6 exemplos para vocês, apenas para que a gente identifique posição inicial, número que está sozinho. Velocidade é aquele número que está do lado do tempo. E característica do movimento, se ele é progressivo ou retrógrado, indicando o seu sentido, né? Velocidade positiva, progressivo. Velocidade negativa, retrógrado. Tá bem? Agora eu vou fazer um exemplo dos exercícios que eu vou colocar lá para vocês resolverem, tá bem? Então, vamos fazer o exemplo 1. Um móvel se desloca conforme a função S igual a 20 mais 2t, SI, Sistema Internacional. Então, ele está nos dizendo que as posições estão em metros, o tempo em segundos e a velocidade em metros por segundo. Vamos sublinhar aqui, ó, a função horária das posições dada. O exercício nos pede para determinar, letra A posição inicial do móvel. Então, conforme nós já vimos aí nesses exemplos anteriores, a posição inicial é aquele número que está sozinho. Neste caso, o número que não está acompanhado do tempo é o 20. E qual é a unidade de medida, gente? Não esqueçam que eu tenho que colocar S0, posição inicial, igual a 20, e a unidade de medida, que é metros. Como que eu sei que é metro? Lá por causa do SI, né?
Letra B, qual é a velocidade? Velocidade é o número que está acompanhado do tempo. Então, se aqui está o tempo, que número nós temos ali ao lado dele? O mais 2. Então, eu posso colocar que a velocidade é igual a 2 metros por segundo. Lembrando que metros por segundo é a unidade da velocidade no Sistema Internacional. Letra C. Qual é a sua posição no instante 15 segundos? Então, o que o problema está me dando aqui? Instante. Sempre quando vocês lerem a palavra instante, eu estou falando de tempo. Isso é sinônimo para a palavra tempo. Então, ele está me dando o T, que é igual a 15 segundos. E o que ele está me pedindo? A sua posição. Então, ele quer saber o S. Ele me deu o T e pediu o S. Como que a gente faz? Usa a função horária dada, que é S igual a 20 mais 2 vezes T. No lugar do T, eu vou colocar o instante dado, que é 15 segundos. Então, nós vamos ficar com S igual a 20 mais 2 vezes 15. Aí, o que eu tenho aqui, gente? Que uma equação do primeiro grau que eu tenho que resolver, né? A ordem das operações primeiro. Multiplicação para depois somar. Então, primeiro eu vou fazer 2 vezes 15. Então, vai ficar S igual a 20 mais 2 vezes 15, que dá 30. Primeiro multiplico para depois somar. S vai ficar igual a 20 mais 30, que dá 50 metros. Então, este automóvel, este móvel, né? A gente não diz que é um automóvel, diz que é um móvel, pode ser qualquer coisa, qualquer objeto. No instante de tempo 15 segundos, ele se encontra na posição 50 metros. Então, se eu quisesse fazer um desenho disso, gente, ó, eu ia pegar, ó, colocar aqui, ó, qual é a posição inicial? Ele parte de 20 metros, ó, aqui o S, ó, em metros. E aí, ele chega lá na posição 50 metros, quando isso aqui, ó, passou o tempo de 15 segundos. No instante 15 segundos, ele está na posição 50, certo? Bom, letra D. O instante, lembrem que instante é tempo? Então, ele está me perguntando para eu determinar o tempo, determine o instante em que o móvel passa pela posição. Agora, ele me deu a posição igual a 60 metros e me pede um instante. Então, agora foi ao contrário. Ele me deu o S e pede o T. Como que a gente faz? Usa a mesma equação, S igual a 20 mais 2T. A equação dada, só copiei aqui. E agora eu vou substituir a informação que ele me deu, S, eu vou colocar 60. Vai ficar 60 igual a 20 mais 2T. E vou isolar o que eu quero saber, que é o T, certo? Então, vai ficar 60 igual a 20 mais 2T. Então, como é que eu faço para isolar o tempo? Então, tudo que está do lado dele, eu mando para o outro lado na operação inversa. Por exemplo, o 20, ele está somando. Então, ele vai vir para cá junto com 60, subtraindo. Vai ficar 60 menos 20 igual a 2T. 60 menos 20 dá 40. Isso é igual a 2T, certo? Agora, eu vou tirar o 2, que está do lado do tempo, que ele está multiplicando, e ele vai para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 40 dividido por 2 igual a T. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Como tinha um zero lá, vai ficar 20. T igual a 20. Então, eu vou escrever aqui, 20 igual a T, ou seja, T é igual a 20 e a unidade de medida, não podemos esquecer. T igual a 20 segundos, certo? Então, se você chegou até aqui nessa videoaula, você acompanhou esse exemplo até a letra D, eu vou pedir que você faça aí no seu caderno a letra E, que é a letra extra. E de extra, tá, gente? Então, vamos colocar aí, ó. A letra E, tá? Ela é exatamente igual a D. Pede um instante em que o móvel passa pela posição. Só que em vez de ser 60 metros, eu quero que vocês calculem um instante que passa pela posição S igual a 110 metros, tá bem? A letra E, então, é um bônus extra. Quem fizer, escreve nos comentários aí a resposta que achou.